Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de funções inorgânicas. Na aula de hoje, iremos estudar bases e sais de arrênios. Sobre as bases, o conceito, classificação, nomenclatura e propriedades, e sobre os sais, conceito, nomenclatura, acidez e basicidade. Quer saber mais sobre isso? Então, chegue junto! Lembrando que se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Nos comentários, deixe sua pergunta, algum comentário sobre a aula, deixe no gostei para estar incentivando o canal. Segundo Arrhenius, base são compostos que em solução aquosa sofrem dissociação, liberando como ânion o íon hidroxila. Se sofre dissociação, significa dizer que as bases são compostos iônicos. Alguns alimentos apresentam um caráter básico, como por exemplo o caqui, o caju, aí a banana. Vamos ver então alguns exemplos de substâncias que têm caráter básico. Aqui tem esse exemplo de hidróxido de sódio, que é a mesma soda cáustica encontrada no comércio, hidróxido de potássio e hidróxido de magnésio, que é um constituinte do leite de magnésia que é utilizado para combater a azia. Observe que quando essas três bases entram em contato com a água, os íons que formam a base são dissociados, ou seja, são separados. No caso do hidróxido de sódio, o íon Na+, e o hidroxila. Do hidróxido de potássio, o cátion potássio e o ânion hidroxila. E do magnésio, um cátion Mg2+, que é do magnésio, e duas hidroxilas. Outros exemplos, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio e ainda o hidróxido de chumbo 4. A gente pode observar que quando tem duas ou mais hidroxilas nas bases, elas as liberam 2, 3 ou 4 hidroxilas respectivamente. Só que essa liberação da hidroxila se dá por etapas e vamos ver como exemplo a dissociação do hidróxido de alumínio. Na primeira dissociação parcial, a base hidróxido de alumínio libera uma hidroxila, formando o dihidroxialumínio, que é um cátion. Então já podemos observar que além do cátion Al3+, pode haver a existência de outros cátions no meio. Quando o dihidroxialumínio sofre uma dissociação parcial, liberando mais uma hidroxila, forma o monihidroxialumínio. E quando esse cátion monihidroxialumínio libera mais uma hidroxila, dá origem ao cátion Al3+, que é o que está representado no produto. As bases elas podem ser classificadas de diversas maneiras, como por exemplo, quanto ao número de hidroxilas. Sendo assim, a base pode ser classificada como uma monobase, contendo uma única hidroxila, como por exemplo, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. E aqui na figura que tem a representação da soda cáustica, que é constituída principalmente por hidróxido de sódio. De base, apresentam duas hidroxilas, como por exemplo, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, hidróxido de ferro 2. E na imagem tem a representação da base hidróxido de cálcio, que é encontrado em farmácias. Tribase, quando apresenta 3 hidroxilas, exemplo, hidróxido de alumínio e hidróxido de ferro 3. O hidróxido de alumínio ele é utilizado para combater azia e má digestão e é vendido em farmácias também. E tetrabase, quando tem 4 hidroxilas e exemplo, hidróxido de estânio 4 e hidróxido de chumbo 4. A base pode ser classificada ainda quanto à sua força, que é medida através do grau de dissociação, que já vimos isso na primeira aula de funções inorgânicas. E uma base é considerada como forte quando esse grau de dissociação ele é maior que 50%. E isso é característico dos hidróxidos de metais alcalinos, como hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, e dos metais alcalinos terrosos, como por exemplo, hidróxido de cálcio e hidróxido de bário. Só que há uma exceção, que é o hidróxido de magnésio, que é uma base fraca, porque ela tem um caráter mais covalente do que iônico. E bases fracas, quando o grau de dissociação ele é menor ou igual a 5%, como por exemplo, a base hidróxido de amônio, que por sinal é a única base que não é formada por um metal, e os demais hidróxidos, tá? Dos outros metais. As bases podem ser classificadas ainda quanto à sua solubilidade em água. E as bases que são solúveis são as bases são as bases dos metais alcalinos,
e o hidróxido de amônio. Então, toda a base dos metais alcalinos e hidróxido de amônio são solúveis em água, bastante solúveis. Pouco solúveis são os hidróxidos dos metais alcalinos, como, por exemplo, hidróxido de cálcio e hidróxido de bário. E praticamente insolúveis são as demais bases. Então, a base, por ser um composto iônico, ela apresenta uma solubilidade, embora que seja muito pequena, em água. Então, todas elas são solúveis em água, o que muda seu coeficiente de solubilidade. A nomenclatura. A nomenclatura das bases já se torna um pouco mais simples do que a dos ácidos, que, por exemplo, no primeiro caso, para cátion que possui apenas uma valência, ou seja, apenas uma única carga positiva. A nomenclatura fica hidróxido de mais o nome do cátion. Então, super simples. Vejamos alguns exemplos. O cátion, nesse caso, é o sódio, que é o Na+, então vai ser hidróxido de sódio. Neste outro caso, é o K+, que é proveniente do potássio, então hidróxido de potássio. Neste outro cátion é o amônio, então vai ser hidróxido de amônio. Neste outro é o cálcio, então hidróxido de cálcio. No outro é o bário, hidróxido de bário. No outro é o alumínio, hidróxido de alumínio. Então, bem mais simples do que quando vimos a nomenclatura para os ácidos. Ainda a possibilidade do cátion possuir mais de uma valência, ou seja, pode dar origem a dois tipos de... O mesmo elemento químico pode dar origem a dois tipos de cátion distintos. E a nomenclatura? Hidróxido de, o nome do cátion, e vai ter o sufixo ou terminação oso, se for a menor valência, ou seja, menor carga positiva, e o sufixo ico, se tiver maior valência ou maior carga positiva. Vejamos aqui os exemplos. Do ferro. Nesse primeiro exemplo, o ferro ele está na forma de Fe2+. Neste segundo exemplo, ele está no formato Fe3+. Como o Fe2+ tem menor valência, então o nome da primeira base vai ser hidróxido ferroso. A terminação oso por ter menor valência. Neste outro caso, como a valência é maior, vai ser hidróxido férrico. Para o cobre, neste primeiro exemplo, o cobre ele está com a carga 1+, e no segundo exemplo é cobre 2+. Como o primeiro tem menor valência, vai ser hidróxido cuproso e o outro hidróxido cúprico. Neste caso também pode ser adicionado na valência, na nomenclatura, a valência só que é um algarismo romano. Vejamos para essas mesmas substâncias que colocamos como exemplo. Do ferro 2 vai ser hidróxido de ferro 2, esse outro hidróxido de ferro 3, hidróxido de cobre 1 e hidróxido de cobre 2. As propriedades das bases. As bases apresentam como uma das características o sabor adstringente, que já expliquei anteriormente nas aulas anteriores, que é aquele sabor que trava a língua, de caju, de manga, por exemplo. Não vamos lembrando que não prove de nenhuma forma produtos químicos, tá? Tem a maior segurança possível, porque a soda cáustica é um produto básico e é bastante corrosivo, então não experimente. Além disso, as bases conduzem corrente elétrica em solução aquosa e sofrem ação de indicadores. Vejamos exemplo. Tem esse indicador tornassol, fenolftaleína, alaranjado de metila e azul de bromotimol. E ainda tem-se os meios ácido e meios básico, ou meio alcalino, como queira denominar. Quando o ácido entra em contato com o indicador tornassol, ele se torna róseo e a base se torna azul. Na presença da fenolftaleína, uma solução ácida é incolor e uma solução básica é vermelha. Mas vejamos aqui os exemplos logo de início. Do tornassol, o limão ele tem um caráter ácido e o indicador ficou róseo. O sabão tem um caráter básico e o papel tornassol ficou azul. Então, comprovando que, de fato, há essa mudança de cor. Para a fenolftaleína, a base tem essa coloração vermelha, mas eu nunca consegui chegar ao vermelho, só consigo chegar a essa cor meio rosácea, roxa.
essa coloração que vocês estão conseguindo visualizar. E incolor para o meio ácido. No alaranjado de metila, em meio ácido fica vermelha, em meio básico fica amarela. Então, do lado esquerdo, podemos observar essa coloração vermelha, que indica que esta solução ela é ácida. A central significa dizer que ela é neutra, e a direita, como está na cor amarela, é porque a substância que está presente tem caráter básico. Já no azul de bromotimol, é amarela para o meio ácido, e meio neutro está verde, e meio básico é azul. Então aqui está representado à direita. Além disso, as bases elas reagem com ácidos formando os sais, que é o nosso próximo conteúdo. Observe nessa reação que ocorre entre o ácido clorídrico mais a base hidróxido de magnésio, que é o principal constituinte do leite de magnésia, produzindo o cloreto de magnésio mais água. Então, essa reação, observe que formou um sal. Um tópico especial, que é a escala de pH, que é o potencial hidrogeniônico. Esse termo ele foi introduzido em 1909 pelo químico dinamarquês, esse nome todo, vou falar mesmo em português, Sørensen, em dinamarquês que é mais ou menos Sozen, mas vamos falar mesmo em português, Sørensen. E o pH é uma escala logarítmica que mede o grau de acidez, neutralidade ou basicidade de uma determinada solução. E na temperatura de 25 graus Celsius, utiliza-se uma escala que vai de 1 a 14 ou 0 a 14, na qual uma solução ela é classificada como neutra quando o pH tem valor igual a 7, uma solução é considerada ácida quando tem o pH menor do que 7 e uma solução é considerada básica ou alcalina quando o pH é maior do que 7, isso a 25 graus Celsius. Mas como é que se calcula o pH? Lá no conteúdo de Fisicoquímica, vamos ver que o pH ele é igual ao menos log da concentração e quantidade de matéria de íons H+. Tá? Então, tenham calma que logo a gente chega lá. Vamos ver aqui então a representação dessa escala de pH. Inicialmente, vamos considerar o pH igual a 7, que refere-se ao pH da água pura. Então, a água pura ela é um meio neutro. E se o pH estiver abaixo de 7, refere-se a substâncias ou soluções que têm caráter ácido. Exemplo disso, tem-se o ácido de bateria, que é o mesmo ácido sulfúrico, suco gástrico, suco de limão, vinagre, suco de uva, laranja, pão, suco de tomate, café, suco de frutas, dentre outros tipos de alimentos. E se o pH for maior do que 7 até 14, tem-se as substâncias de caráter básico, como água do mal, sangue, maçã, alface, chá verde, azeite, amoníaco, sabão, limpa-forno, soda cáustica, dentre outros tipos de materiais. Então, fique atento quanto a isso. Além disso, esses meio ácidos e básicos estão bastante presentes no nosso cotidiano também em plantas. Não sei se vocês conhecem, mas existe a hortênsia. E a hortênsia, ela tem duas colorações para as flores. Uma coloração azul, quando o sólido é o meio ácido, o solo ácido, e uma hortênsia ela é rósea quando o solo é alcalino, ou então o solo básico. Então, quando você verificar a hortênsia, vê a coloração, já vai saber se o solo é ácido ou solo básico.